Bora lá, galerinha! As maiores farsas da criptozoologia e criptídeos da internet do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo de Semideus trazendo aqui pra vocês. Iniciando a nossa semana aí com esse vídeo. Espero que seja uma semana aí mais tranquila, menos conturbada. Semana passada foi uma semana que eu postei com um pouquinho de irregularidade aí nos fins de semana, mas essa semana espero que tudo dê certo, que eu consiga postar certinho aqui pra vocês e que dê tudo certo aí, né, que seja bem interessante. Agradeço demais vocês aí por terem assistido aí, o canal ter se mantido nesse fim de semana aí que eu postei meio esquisito, tá bom? Mas essa semana, como eu falei, estamos de volta. Aliás, já se preparem aí. Eu gosto de trocar uma ideia nesse vídeo de início de semana aí. Então, já se preparem pelo que está por vir na semana, né? Então, live na quarta de Everhood e na sexta outra live aí que eu ainda não decidi qual jogo vai ser. Mas eu vou conversar com a galera do Discord, se você tem alguma sugestão aí. Eu peço que você entre lá que eu estou totalmente aberto a recomendações, né? Enfim, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. E vambora pra mais uma semana, tá bom? Vou tentar essa semana produzir um vídeo pro canal 2, mas tenho minhas dúvidas se eu vou conseguir, porque hoje e amanhã eu não vou conseguir ficar muito no computador trabalhando em vídeos dessa forma, sabe? O tempo que eu tiver pra ficar no computador eu vou ter que gravar pro canal 1, então eu não sei se vai dar tempo de eu finalizar meu vídeo pro fim de semana. Mas, que nem eu falei, né? O pintor só vai terminar seu quadro quando estiver pronto, né? A Mona Lisa só foi, entendeu? É isso, rapaziada, é isso. Tem que ter paciência que logo eu vou postar vídeos naquele canal lá, tá bom? Importante que nosso canal 1 aqui tá muito bem das pernas e eu tô muito feliz com isso, tá bom? Se puder, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, link no nosso servidor do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia, tá bom? E sem mais delongas, bora! Que isso? Diferente esse começo. Ok. Bora. A área da criptozoologia é, digamos, bem variada. Afinal, essa área estuda e cataloga relatos de encontros com criaturas não conhecidas pela ciência. Muitos desses animais misteriosos são plausíveis e poderiam existir por aí, ou já ter existido. Em contrapartida, vários vídeos aí desse de criptozoologia a gente já trouxe aqui no canal do Semideus, inclusive esse do Tigre Azul, que foi bem legal, né? outros Que só é o do Criptídeos Possíveis, né? são muito mais prováveis de se tratarem apenas de lendas e histórias. E alguns, sinceramente, nem deveriam ser considerados criptídeos. Mas no meio de tantas criaturas conhecidas pela criptozoologia, existem algumas que já foram comprovadas como grandes farsas. Sejam criaturas criadas por alguém para enganar os outros no passado, ou mesmo lendas e histórias que surgiram na internet descrevendo criaturas bizarras que Nossa, ninguém tá de sacanagem, delas ninguém tá tendo um iceberg nos oceanos, mano. até viraram memes, criando assim a parte mais pilantra e estúpida da criptozoologia, que não deixa de ser interessante. Então, sem mais explicações, vamos conhecer as maiores farsas da criptozoologia. Ok, bora! Bro! Um dos casos mais clássicos de farsa dentro da criptozoologia uma sereia japonesa, mano. é a infame sereia de Fiji. Surgida em algum momento no final do Fiji não fica no Japão. século XIX, Bom, tem que naquela época, né? a sereia de Fiji era um exemplar morto de uma suposta sereia que teria sido encontrada próxima às ilhas Isso, de Deus vai dizer que é mentira, você tá aqui na minha frente, Fiji, mano. e que começou a ser exibida em diversos shows de horrores pelos Estados Unidos. Tratava-se de uma criatura que parecia ser metade humanoide. Cara, mas não vou negar que devia ser muito maneiro você ir num lugar e ter de fato um fóssil de uma sereia, né? Eu ia voltar pra casa muito feliz. E metade peixe, exibida em apresentações organizadas especialmente pelo empresário e showman P.T. Barnum. Segundo a história, o P.T. Barnum aí, que não tem nada a ver com um partido político nem com o jogo do Kojima,
ele foi o rei desses freak shows aí, né, mano? Uma vez eu pesquisei sobre um pouco e o nome dele era sempre citado. Se vocês pensarem nesses casos mais famosos, geralmente estão ligados a ele, mano. História, a sereia teria sido capturada em 1822 por marinheiros japoneses em Fiji e posteriormente vendida a um capitão americano chamado Samuel Barrett. O corpo mumificado da sereia chegou às mãos de P.T. Barnum em 1842, que, apesar do ceticismo de naturalistas quanto à veracidade daquele exemplar, divulgava o achado como sendo uma sereia É bem impressionante, sim. Eu acreditaria, assim, na época, com certeza eu acreditaria, né, mano? real em Todo seus mundo acreditaria. shows. No entanto, Quem não fosse especialista, no caso, né? Tirando quem fosse especialista. hoje sabemos que isso está longe da verdade. Aparentemente, a sereia de Fiji foi uma criação de comerciantes japoneses que, no início do século XIX, decidiram unir a parte superior do corpo de um macaco jovem com a parte inferior de um peixe, criando a Sacanagem, infame né, criatura. Algo que seria ao mesmo Como é que eles fizeram isso sem parecer... Será que eles grudaram com fogo? Sei lá, como que eles podem ter feito isso sem, de fato, ter danificado, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sem parecer uma costura, né? tempo um mamífero e peixe. O exemplar original provavelmente foi destruído em um incêndio no museu de Pitt Bro, Barnum então em nunca saberíamos se era real ou não. 1860. Porém, nos anos seguintes, outras sereias falsas foram criadas de formas semelhantes à original. O nome Fiji Mermaid, inclusive, passou a ser usado para se referir à criação de múmias de sereias, mesclando o corpo de um mamífero com o de um peixe, que continuaram né? aparecendo nos anos seguintes. Muitos desses criptídeos falsos que surgiram na história estão curiosamente ligados ao mar, como é o caso de um outro É porque o mar talvez seja a forma mais fácil, de fato, de você... Porque é mais fácil as pessoas acreditarem, né? Eu acho até, mano. Tipo assim, se você achasse um esqueleto de um Sasquatch e levasse lá naquela época, talvez alguém acreditaria também, mas... Sei lá, acho que o mar é mais fácil as pessoas acreditarem. Enfim. outro monstro marinho reportado em 1937 na ilha de Nantucket, localizado no estado americano do Massachusetts. Hey, Springfield? Naquele ano, um Acho que eu tô pescador ensinando a local câmera. chamado Bill Manville procurou um jornal da ilha dizendo que tinha um monstro marinho na costa da região. Bro, Ele vocês viram? Um easter egg do Vani? É literalmente o logo do meu canal, mano. da ilha dizendo que tinha um monstro marinho na costa da região. Ele descrevia a criatura como sendo um monstro verde com cerca de 30 metros de comprimento. Sua história foi inicialmente recebida com ceticismo, mas logo foi apoiada por um outro pescador chamado Gilbert Mentor, que afirmou ter visto a criatura e descoberto pegadas enormes na praia da ilha, que mediam cerca de 1,67 metros de comprimento e 1,22 metros de largura. Fotos dessas pegadas foram publicadas no jornal e circularam pela região, alimentando a curiosidade do público. No entanto, especialistas duvidaram que as pegadas pudessem pertencer a essa tal criatura. O mistério continuou sendo discutido por dias, até que, em algum momento, algo bem inusitado apareceu na praia de Nantucket. Comprovou-se que os dois pescadores não estavam exatamente mentindo. De fato, existia um monstro marinho na região, mas ele era feito de balões. No O way! que apareceu na praia da ilha naquele dia foi um balão em formato de um monstro marinho. Esse Cara, mas aí deve ter sido... Cara... Porque os caras realmente viram, né, o monstro. Imagina, cara, você tá no mar, você vê esse bagulho de longe. Depois você chega lá, ninguém acredita em você. Só que, tipo, os caras eles realmente viram, sabe? Isso é muito bizarro. Que os caras. Não é que os caras eram mentirosos, eles devem ter sido tratados assim, né, cara? Só que. Nossa, monstro cara. de balões, que ganhou o nome de Morton, o monstro do mar de Nantucket, foi criado pelo designer Morton. Tony Sarg,
que havia produzido esse balão um ano antes, em O que ele tava fazendo 1936, lá? como parte de uma ação de Ah, marketing para promover a parada do dia do Ação de Dia de Graça? Ação de Graças da Macy, que acontece anualmente em Nova York. Essa é a famosa parada com diversos balões em formatos de animais e personagens. Morton foi uma das atrações daquela edição e da edição anterior, que foi parar na praia de Nantucket para chamar a atenção para o evento. Ah, então era marketing, ok. Ah, boa história, é uma boa história. É aquela história clássica, né? O cara voltou, o cara viu um monstro marinho, foi pra Bryce. É aquela história que se eu contar, ninguém nunca vai acreditar, né, cara? E era verdade, cara. De fato, tinha visto um monstro marinho. Indo agora para criaturas que surgiram através de rumores na internet, temos exemplos E é como o o do ninguém. Nigen, uma criatura humanoide Pô, que cara, isso aqui é palhaçada. Esse ninguém aí, cara. Nem desse supostamente nome aí. habitaria os mares ao redor da Antártida. Diferentemente dos criptídeos mais clássicos, o Nigen começou a ser discutido inicialmente em fóruns japoneses, por volta do ano 2000. Dizia-se que ele teria sido registrado por grupos de pesquisa de baleias que navegavam pelas águas do Oceano Antártico, com pesquisadores inicialmente acreditando se tratar de uma baleia ou orca. O Nigen é descrito como uma criatura humanoide completamente branca, com pelo menos 2 membros semelhantes a pernas ou braços, e que pode medir de 20 a 30 metros. Alguns o comparam a uma sereia, com a parte superior parecida com a de um ser humano e a inferior de um peixe. Outros traçam similaridades entre o Nigen e outro criptídeo barra entidade paranormal, o Fresno Nightcrawler, uma criatura avistada Que nome, hein? principalmente na região de Fresno, na Califórnia, descrito como uma criatura branca bípede composta apenas por uma cabeça e 2 pernas. É aquele negócio que quando a criptozoologia. Porque pra mim, a parada maneira da criptozoologia é aquele vídeo dos semideuses, tipo, criptídeos possíveis. Eu acho isso maneiro, sabe? Quando os caras tentam pegar, sei lá, pegam uma pinguari lá, lenda aqui do Brasil, e tentam ver o fundo de verdade que tem naquilo. Então, que poderia ser uma preguiça gigante, algo assim, sabe? Tentar ver se seria possível que esse ser existisse. Exista ainda ou que já existiu no passado e está presente nas lendas. Eu acho que isso é o legal da criptozoologia. O problema é quando ela começa a se fundir com creepypasta, né, cara? Ninguém é creepypasta, sabe? Não é nenhuma não é um criptídeo, sabe? Eu acho que criptozoologia, para começar, eu acho que deveria ser assim, cara. Para algo ser um criptídeo, primeiramente tem que ter alguém que piamente acredita que aquilo exista, sabe? Ninguém, desculpa, não acredito que ninguém no mundo de fato acredita que o ninguém exista, né, cara? Em Nem o supostas Monark. gravações de câmeras de segurança. Voltando ao Nigen, suas discussões se concentravam no fórum 2chan, ou Nichan, onde diversas fotos da criatura foram divulgadas, incluindo uma Real, suposta imagem capturada via o Google Maps. A criatura também foi destaque em uma edição da Moon Magazine, revista japonesa voltada ao paranormal, que especulava a possibilidade de o Nigen ser uma raça de humanos que viviam na Antártica. Atualmente não há comprovação que essas expedições realmente tenham avistado a tal criatura. Todas Acho difícil, as né? fotos disponíveis na internet são consideradas montagens ou representações artísticas, mas há quem diga que a escassez de comprovações reais de sua existência se deve ao fato de o Nigen só aparecer à noite, tornando-se difícil de fotografar. Além disso, por ser extremamente branco e viver entre o gelo, a criatura é frequentemente confundida com icebergs. Mesmo assim, acredita-se hoje que o Nigen tenha sido uma invenção da internet, talvez uma das primeiras nesse estilo. Sei lá. Poderia ter escolhido um nome melhor, pelo menos, tá ligado? É que pra eles ninguém não tem sentido, né? Caraca, que personagem é esse? Let's go.
Ainda na Antártida e nos fóruns da internet, mais especificamente no board paranormal do 4chan, um usuário divulgou uma imagem supostamente feita pela Google mostrando uma espécie de aranha gigante vivendo no continente. Vale lembrar que a Antártica é o único continente na Terra sem aracnídeos terrestres, vivendo lá apenas aranhas do mar. Segundo esse usuário, seu pai trabalhava em uma estação de pesquisa na Antártica, mais especificamente a estação McMurdo, e já havia se... Muito doido de pensar que tem um continente inteiro que, tipo assim, que a vida não existe, por assim dizer, mamíferos, né, cara, insetos, né, muito doido, só as aves, basicamente, né, que são... Tá, você fala, tem lá foca e tal, mas eles não entram lá no meio do continente, sabe? Seria muito maneiro se a Antártica tivesse realmente, assim... animais totalmente adaptados para viver ali, sabe? Tipo uns bichões assim de neve, uns ursos antárticos, por assim dizer, sei lá, cara, não sei, mano, uns cervos que vivessem lá, né? Eu não sei, mano, mas seria maneiro, né? É uma pena que a vida se extinguiu dali, né, basicamente. Parado Se diversas extinguiu, né? vezes com essas tais aranhas gigantes. Ele ainda afirmou que essas criaturas seriam o motivo pelo qual ninguém pode visitar a Antártica sem autorização. Segundo ele, operações secretas encontraram essas aranhas congeladas e conseguiram tirá-las do gelo ainda vivas. Elas seriam criaturas pré-históricas atualmente treinadas como armas por governos, Uou! sendo Cara, tá vendo? Isso que é bizarro. Começou interessante, assim, são aranhas, tá, legal, uma espécie de aranha que vive lá na Antártica, que sobreviveu ao congelamento da Antártica, porque pra quem não sabe, a Antártica um dia já foi verde, né, mano? Inclusive a Antártica foi o ponto de ligação entre a América do Sul e a Austrália, por isso que você tem, por exemplo, por isso que você tem marsupiais na Austrália e na América do Sul, entendeu? Por isso que você só tem nesses dois lugares no mundo, basicamente. Tá, isso tem nas Américas, você tem na América do Norte também, entendeu? Por isso que você só tem marsupiais, seja gambás, cangurus, koala, esses tipo, aquele bandicoot lá. Por isso que você só tem na Austrália e nas Américas, porque no passado existia uma ponte de ligação que era a Antártica e esses três continentes estavam grudados juntos. Então os animais passavam por ali, só que também viviam ali. Só que depois de um tempo a Antártica foi lá, chegou onde ela está hoje e começou a congelar até que a vida se extinguiu, basicamente, né? E é legal você pensar em possibilidade, tipo, insetos e criaturas que possam ter sobrevivido em algum lugar remoto da Antártica, né? A gente sabe que isso é completamente improvável, né? Para animais maiores, mas insetos, quem sabe, né? É que não tem do que se alimentarem, né? alimentadas por vítimas de tráfico humano vindas da China e dos Estados Unidos. Sim, a história escalou bem rápido, e vinda do 4chan torna-se bem difícil de acreditar nela. Mas outra criatura discutida lá no 4chan é um ser marinho conhecido como Black Carpet, ou tapete preto. Essa criatura começou a aparecer nos fóruns por volta de 2020, e dentro da história, a criatura era descrita por mergulhadores como um grande aglomerado de organismos que formavam algo parecido com um grande tapete preto que era encontrado no fundo do oceano, podendo medir até 300 metros de comprimento. Dizia-se que ele possuía antenas que cresciam do amontoado e serviam para capturar presas. Segundo algumas teorias, o Black Carpet teria emitido o famoso som submarino conhecido como o bloop, captado em 1997, e que muitos acreditam ter sido produzido por uma criatura marinha ainda desconhecida. Alguns chegam a especular que o Black Carpet seria um fóssil vivo, um elo perdido entre seres unicelulares e pluricelulares. No entanto, como de costume, Caraca, ele... como assim? Seria um ser meio celular, por assim dizer, né? Que é um ser que tá começando como é assim, mais sabe? uma Tá criatura entendendo, quero dizer? Tipo assim, como assim um ser que é um elo perdido entre os seres unicelulares e pluricelulares? Seria um ser... cuja discussão se concentra exclusivamente no 4chan.
Também temos o caso do infame Black Stickman, uma criatura humanoide que lembra aqueles bonecos de palito, sendo descrito como uma Nossa, criatura mas aí... bastante alta, com braços e De pés. novo, cara, isso aí é analogue horror, é creepypasta, não é criptozoologia, cara, não Pernas é longos. Além criptozoologia. disso, segundo relatos, o Black Stickman seria uma criatura que possui apenas duas dimensões, como se ele fosse um desenho animado transportado para a vida real. E não importa Sabe o que de devia ter nesses Reddits aí de criptozoologia, nessa galera que realmente gosta desse assunto, cara? Devia ter uma espécie de troll pasta lá, como é que é? Lembra aquela lá que a gente viu ontem no iceberg dos rabbit holes lá? Das creepypastas? Devia ter uma troll zoologia, tá ligado? Para os caras jogarem essas coisas lá, qual mano. ângulo você observe, ele sempre parecerá estar te encarando de frente. Essa criatura é mais presente na internet russa, onde é representada tanto em imagens quanto em supostas gravações que mostram o Black Stickman escalando prédios em subúrbios da Rússia. Inclusive, algumas dessas gravações que supostamente registraram aparições do Black Stickman são associadas a uma Olha o outra entidade Slender, da mano, nossa internet senhora. bastante semelhante, mas muito Cara, mais por que o Slenderman tá escalando igual o Homem-Aranha, um prédio, né, cara? popular, o Slenderman, que já protagoniza lendas e histórias Caraca, olha como ele espalhadas abre as pela pernas, vocês internet viram? há muito mais tempo. E falando de Impressionante. outros casos mais rápidos, temos, por exemplo, criptídeos que apareceram em imagens que correm pela internet, como o Pé Grande de Marte. Parece que as Uou! teorias do Pé Grande ser Caramba! um alienígena não são tão sem fundamentos assim, já que essa imagem que Caraca, foi teoria do pé grande ser um alienígena. Tipo assim, eu brinco com esse lance de Yeti, pé grande, mas a possibilidade desses criaturas existirem seria de você ter um grande símio, por assim dizer, né? Um grande primata que evoluiu ali na América do Norte, no Himalaia, pra sobreviver ali, né? Cara? Não sei se uma. Tipo. Eu já ouvi gente que pega a ideia do pé grande ser uma espécie daquele Gigantopithecus lá que sobreviveu, sabe? Tipo, que seria um animal, né? Assim, próximo do orangotango, né? Eu acho legal, assim, eu acho uma ideia interessante, sabe? Você abordar dessa forma, mas tentar cientificizar, sei lá, os criptídeos. Eu acho maneiro essa ideia. Só que aí que tá, né, cara? Pô, quando você joga lá em Marte, quando o bicho é um alienígena, qual que é a lógica disso com todo respeito, o Sasquatch é um macacão gigante, né, cara? Qual que é o sentido dele ser um alienígena, né, cara? tirada no solo de Marte, tem uma figura que parece muito um pé grande, que chamou a atenção da internet durante o ano de Tipo assim, é um 2007, humanoide, né, cara? que Tá ligado? levantou especulações sobre a existência de uma criatura semelhante a um primata que anda pela superfície de Marte. No entanto, o que aparece nessa imagem é muito mais provável ser uma pedra que possui um formato bem estranho. Existe também esse gigante que aparece sobre as nuvens, que foi capturado em uma fotografia tirada em 2016 dentro de um avião que viajava da Inglaterra até a Caraca, um Áustria. E vendo gigante. de primeira, realmente parece que existe um gigante andando pelas nuvens. E assim como a Cara, fotografia pode ser uma estátua, né? anterior, essa imagem é 100% real. Porém, o gigante que aparece na imagem parece ser apenas uma formação estranha das nuvens que se parece com um humanoide graças ao fenômeno da pareidolia, que faz nós enxergarmos padrões como rostos e pessoas em formações aleatórias, como nuvens ou Caraca, parece. Bom, mas isso daqui é milagre, assim, meu Deus. Parece isso aqui é literalmente Jesus, manchas. mano. E um dos criptídeos de internet, que é um dos competidores para ser um dos criptídeos mais ridículos já feitos, é o que Isso. ficou conhecido como X-Monkey. Só pelo nome já dá para X-Monkey? imaginar o que vem por aí. Não existe muita informação sobre o X-Monkey ou o Macaco X na internet, mas ele apareceu como um dos últimos tópicos em um popular iceberg sobre criptozoologia. Junto Ah. de um outro criptídeo que, se eu citar aqui, é bem provável Uou! que meu canal seja expurgado pelo YouTube. O X-Monkey, segundo as poucas fontes disponíveis, seria um macaco, provavelmente um orangotango, geneticamente modificado em laboratório por ninguém menos que o Albert Einstein. Ao Caraca! menos Pô, não sabia que o Albert Einstein. Os caras. Isso é a parada, mano. Os caras pensam que o Albert Einstein é um Vegapunk, tá ligado? Tipo assim, é um cientista de anime, tá ligado? Que manja tudo sobre tudo. Tipo assim, o Einstein não era biólogo, né, cara? Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se
inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês estão achando e se vocês acreditam em algum desses cryptids aí, tá bom? Também torne-se membro do canal para vídeos exclusivos e também entrar na nossa comunidade do Discord. Segundo uma das teorias. E não me pergunte desde quando o Einstein virou biólogo. A história segue dizendo que o X-Monkey tinha parte do rosto robótica, com um dos olhos emitindo uma luz vermelha, ou seja, um macaco ciborgue. Aparentemente é tipo aquele, o Kano do Mortal Kombat. Ele teria em algum momento escapado do laboratório e hoje habitaria alguma floresta na África. Segundo a Cryptids Wiki, a origem desse criptídeo pode ser traçada até a própria Wiki, onde um usuário teria criado um artigo sobre o X-Monkey sem citar nenhuma fonte, inventando tudo na hora. Artigo esse que não está disponível no site. Hoje o X-Monkey está listado numa página especial da Cryptids Wiki. Bro, e esse daqui, você não vai falar disso daqui não, ô semideus? Que monstro é esse de 3 aqui? Eu fiquei curioso com esse. E que reúne os criptídeos mais ridículos já mencionados. Fiquei curioso de saber como é que é além dali. Do X-Monkey, existem outros casos como o Homem-Cachorro ou essa coisa aí. Eu quero ler, casos como o Homem-Cachorro ou essa... Prometo que não é troll, é um monstro. Caraca, encontrou The Newfoundland Labrador no Canadá. Coisa Caramba, aí. Que doideira. É um monstro aquático, aparentemente, também. Fiquem espertos aí, se vocês forem pra Sasquatch e Labrador. Mas não era Sasquatch, era Terra Nova. Incrível que pareça, o primeiro criptídeo que surgiu na internet nos leva até os anos 90. Mas Caraca! Cara, eu acho que eu acabei de descobrir um mistério da humanidade aí, cara. Já perceberam que tem um estado do Canadá, uma província do Canadá que se chama Saskatchewan? E tem... E é possível... E existem Sasquatches na América do Norte. Coincidência? Estranho, né? Estranho, né? Estranho. Especificamente em 1998, quando um site foi criado com o intuito de conscientizar sobre a preservação de uma suposta espécie ameaçada, que era conhecida como polvo arbóreo do Nordeste. Polvo arbóreo, caramba! Do Pacífico, ou também conhecido pelo nome científico Octopus parcharbolis. Essa espécie chama a atenção por ser um polvo ou um cefalópode que conseguia habitar tanto a água quanto a terra, tendo a habilidade de subir em árvores. O polvo das árvores era dito por seria muito irado se existisse. Habitar florestas do Parque Nacional Olímpico, no estado americano de Washington. E ele botaria seus ovos dentro dos rios próximos e se alimentaria de insetos e pequenos animais que ele encontrava nas árvores. O polvo arbóreo só teria um único predador natural, que seria uma outra figura bem conhecida da criptozoologia, o pé grande. E já dá pra ver aonde estamos chegando com isso, né? Nesse site também é explicado o porquê o polvo arbóreo está ameaçado de extinção. Esse status se dá pela perda do seu habitat natural, além da caça do animal que era cobiçado na indústria da moda. Caramba, onde ele assim, todo uma lore, que tá bem feitinho, vai. Usado na criação de ornamentos. Além de espécimes serem mortos por locais que acreditavam que o polvo era um animal perigoso que poderia atacar humanos. Só faltou uma coisa, falar que ele também, pra ficar perfeito aqui, faltou falar que ele era apreciado na medicina tradicional chinesa, mano. Daí ficava perfeito a explicação. Também sendo um animal que atrapalhava o trabalho dos madeireiros. O site ganhou uma relativa popularidade nos primórdios da internet, fazendo muita gente acreditar se tratar de um animal legítimo, que estava em perigo de extinção. O que, obviamente, não é o caso. O site foi criado com o objetivo humorístico por um indivíduo que utiliza o pseudônimo Lili Zapato. E dado a popularidade do site, ele começou a ser usado em estudos sobre competência informacional, para entender como os jovens acreditam ou não em informações presentes foi maneiro, achei legal a história e achei bem feito. Investigando aquela ideia de se está na internet é verdade. Com certeza,
isso daí é 100% verdade que você me Deus aí falou, mano. Tudo que tá na internet é a mais pura verdade, rapaziada. Podem acreditar sim, pode acreditar 100% em tudo que vocês leem na internet, tá bom? E agora, por fim, eu gostaria de comentar sobre uma criatura que apareceu na internet bem recentemente. Dentro da criptozoologia, existem diversos casos de encontros com seres extraterrestres, que teriam visitado nosso planeta. Não, é o que eu sempre falo, cara. Por que que o extraterrestre tem uma garganta, tem os ossos, tem uma costela, tem um corpo exatamente igual ao ser humano, cara? Só se ele E for entrado em um ser metamorfo aí, né, cara? Sei lá. contato direto com certos indivíduos. Esses relatos existem há Caramba. bastante tempo e são bem variados. Mesmo assim, muitos não Caraca, alguém encontrou o Mestre Yoda, mano. acreditam que aliens já tenham visitado a Terra em algum momento. Mas e se nós não esperarmos que os aliens viessem até o nosso planeta e, em vez disso, fôssemos até o planeta deles? Bem, existe uma história que circula na internet dizendo que a NASA já teria feito exatamente isso e descoberto vida fora da Terra aqui mesmo no Sistema Solar. É fato que, além da Terra, nenhum planeta do Sistema Solar tem a capacidade para comportar vida, seja porque são planetas gasosos como Júpiter e Saturno, ou porque não possuem uma atmosfera adequada, como é o caso de Marte. Mas, além dos planetas, existem também diversas luas que habitam esses corpos celestes, como é o caso dos 95 satélites naturais conhecidos de Júpiter. Dentre eles, o mais popular e Europa. debatido é provavelmente a lua Europa. Europa foi descoberta por Galileu Galilei em 1610 e é um Sério? Não sabia que a Europa tinha sido descoberta pelo Galileu. pouco menor que a Lua que orbita o planeta Terra. O que chama a atenção em Europa É que eu tô confundindo. A Europa é a. Não, porque. Em Júpiter, porque o Galileu, se eu não me engano, ele descobriu as quatro principais de Júpiter, né? Porque. Que não é a Europa. Se não... não, ou é a Europa. Não, é isso mesmo. Porque é em Saturno que você também tem outra lua. É porque eu tô confundindo, porque tem duas luas que são bem propícias pra vida, né? Que é Europa e Encélado, né? Só que Encélado é de Saturno e Encélado que é bem pequenininha, né? é que o satélite possui Porque eu sei que o Galileu ele descobriu as quatro grandes de Júpiter, tá ligado? Só não lembrava se Europa era ou não. uma crosta de gelo e sob Mas acredito que essa sim, então. superfície congelada um oceano de água líquida. Isso levanta especulações sobre a possibilidade de Isso é insano, existir hein, cara? vida em Europa, habitando esse possível oceano subterrâneo. E segundo uma teoria da conspiração da internet, a NASA já teria visitado a Europa. E nessa missão, os pesquisadores teriam se deparado com uma criatura que habita esse oceano oculto. Algo que nunca foi Assim, isso não é verdade, mas nos próximos anos aí a gente provavelmente vai ver uma missão pra Europa, né? Nos próximos 10, 20 anos. E é realmente uma das coisas que eu tô mais empolgado, talvez, aí no mundo, sabia? Uma coisa aí que eu realmente quero ver aí. Eu acho que seria legal, né, cara? Seria muito maneiro se tivesse ali uma espécie de vida ali, seja lá qual for, né, cara? Seria insano, imagine, cara. oficialmente Claro, assim, o mais provável é que se tivesse seja bactérias, algo assim, né, próximo desse tipo de vida, né? Mas e se tivesse algo um pouco mais complexo, né, tipo um peixe, alguma coisa assim lá, né, cara? Seria muito e legal. divulgado ao público. Essa criatura, que supostamente habita a Europa, se pareceria muito com um tubarão duende, possuindo uma longa cabeça e sendo completamente pálida. Apesar de a NASA ter mantido a existência dessa criatura em segredo, essa informação teria vazado em algum momento, e o habitante de Europa acabou ganhando o nome de European Hookmouth, ou o Boca de Gancho de Europa. Logo começaram a surgir diversas imagens da criatura na internet, e espalhou-se a ideia de que o Google estaria tentando ocultar informações sobre o European Hookmouth, limitando termos de busca que poderiam Caramba, levar a faz dados sentido, mano. sobre esse peixe alienígena. Essa criatura se tornou um grande meme na internet por volta do ano de 2023, É, assim, principalmente eu acho meme a parte de você dizer que realmente, sabe, essa conspiração de que
de que é real de fato, mas eu acho legal você confabular sobre criaturas de No lá, eu acho bem TikTok, legal. onde surgiram muitos vídeos com a atmosfera de teoria da conspiração sobre a criatura. Mas, obviamente, tudo isso é apenas uma grande piada da internet. A principal imagem atribuída ao Boca de Gancho, na verdade, é uma arte feita para um jogo indie chamado Raw Concrete, que parece ser um projeto abandonado, tendo um site bem quebrado disponível. Com o surgimento do European Hookmouth, diversos artistas começaram a criar suas próprias versões da criatura e a especular sobre outras possíveis espécies que poderiam habitar os oceanos ocultos do satélite de Júpiter. E apesar de toda essa história não passar de um meme de internet, realmente existe uma missão espacial destinada a estudar a Europa, a sonda Europa Clipper, lançada em 14 de Já foi lançado, só que o problema é que vai tipo 10 anos pra chegar lá, né? outubro de 2024. Essa missão pretende chegar ao sistema de Júpiter por volta do ano de 2030, com o objetivo Não, é daqui 5 anos de ainda. estudar o tal oceano subterrâneo do satélite. Que E legal, quem hein? sabe descobrir se um verdadeiro boca de gancho realmente nada por aquelas águas a milhões de quilômetros da Terra. Muito legal, cara. Espero que estejamos todos lá, amigos. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns criptídeos. Ok, fantástico, gente. Mais um vídeo incrível aí do Semideus. Espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham se divertido assistindo aqui comigo. E deixem nos comentários aí se vocês conheciam algum criptídeo dessa lista e se vocês acreditam em algum desses e se vocês conhecem outros que são tão ridículos quanto. Enfim, gente, se puderem deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto. É nóis.